Olá, caros amigos e seguidores. Sejam bem-vindos a mais um Papo Espírita, onde eu convido vocês para nos acompanharem conversando hoje a respeito do Dia das Mães. E eu começo dando boa noite ao meu parceiro de Papo Espírita, o Chico. Chico, boa noite, seja bem-vindo a mais um Papo Espírita. Boa noite, Feijão. Boa noite a todos que nos assistem. Um prazer nós estarmos aqui mais uma vez, trazendo a doutrina espírita para o nosso cotidiano, que esse é o nosso papo espírita, né? É dessa maneira que a gente apresenta a doutrina espírita no nosso dia a dia. Nós iríamos fazer o Papo Espírita no domingo passado, mas em função de ser o nosso tema, o Dia das Mães, nós deixamos para fazer hoje, dia 8 de maio, que é quando se comemora o Dia das Mães. Chico, eu convido você para fazer a nossa oração inicial do início do Papo Espírita. Então vamos lá, convido a todos. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos mais uma vez de usarmos a tecnologia em benefício de todos nós, onde, como eu disse antes, nós buscamos trazer a doutrina espírita para o nosso cotidiano, trazendo todas aquelas explicações que ela nos dá para nós que somos trabalhadores e estudantes da doutrina espírita, nos mostrando que tudo o que nós passamos, o que tudo nós temos no dia a dia, desde a hora que acordamos até a hora que acordamos novamente, inclusive com o nosso momento de descanso do corpo físico, tudo a doutrina espírita nos traz, mostrando que nada é por acaso e tudo é obra de Deus. Agradecendo mais uma vez a toda a equipe espiritual que nos acompanha, a Jesus, a Deus, amoroso e bondoso, inteligência suprema, causa de todas as coisas, e vamos juntos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Seja feita a vossa vontade. Sim, né? A notícia que nós separamos para poder analisar a respeito do Dia das Mães diz que o Dia das Mães deve ter tido vendas menores e busca por produtos mais baratos. Segundo as estimativas, em um cenário de inflação forte, renda fraca e juros elevados, as vendas do Dia das Mães no Brasil devem recuar 1,8% em 2022 em relação ao ano de 2021. Projeta a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Pelos cálculos da entidade, o comércio varejista deve ter movimentado em torno de 14,42 milhões em decorrência da data que é celebrada neste dia 8. O evento é o segundo principal do calendário do comércio, ficando atrás apenas do Natal. A escolha dos filhos normalmente deve recair sobre o ramo de vestuário, calçados e acessórios, que costuma responder pela maior fatia nesta data. Neste ano, o cenário não deve ter sido diferente. Então, o que nós vemos no Dia das Mães, né, Chico? Nós vemos aí uma data comercial, a segunda melhor do ano, e é importante a gente refletir um pouco a respeito do Dia das Mães sob a ótica de quem muito lutou para que ele fosse criado, que foi Ana Jara. Chico, tu tens uma história interessante a respeito disso, não tens? Exatamente. É bem interessante essa história, assim como foi criada, né, essa data, né? Assim, o Natal também, nós sabemos que foi assim, a Páscoa também teve outro sentido, né? Hoje, e tu mesmo ali na notícia disse que é a segunda data mais importante
para o comércio. Mas, assim, ó, a história ela é muito interessante porque na introdução de Wallace Leal Rodrigues, de Araraquara, em 71, no livro Mãe, com mensagem psicografada de Chico Xavier, traz a história dessa mulher que criou, né, esta data, que ela entrou em uma reunião onde estavam as mulheres, né, e indignada, xingando todo mundo, por quê? Porque o símbolo do Dia das Mães, né, o símbolo do Dia das Mães estava sendo vendido por valor muito caro, estava explorando aquele símbolo que deveria ser, né, o dia. E ela, inclusive, disse, e que deixou as pessoas muito perplexas, né? Ela disse, abre aspas, né, palavras do repórter que fez a entrevista. Ela disse com terrível amargura que lamentava ter criado o Dia das Mães. E a história, como eu disse, ela entrou numa reunião, né, e ficou, inclusive, ela chegar à frente lá de um juiz que não conseguiram conter, e ela teve que ser levada a um juiz. E quando ela foi para casa, né, ela morava na rua 12 Norte, né, lá na Filadélfia, um repórter, com o pretexto de entregar um pacote a ela, fez uma entrevista com ela, conseguiu fazer essa entrevista para saber por que, né, ela teria dito isso, né? E aí foi num certo dia, em 1925, né, que dizia que ela entrou de aspecto, que era uma mulher alta, enérgica, de aspecto, entrou lá no hotel onde havia essa reunião e ela ficou indignada, xingando todo mundo, porque o cravo branco, que era o símbolo, que eu não disse, o Dia da Mãe, está vendido muito caro. E o jornalista perguntou, abre aspas, por que a senhora não desiste, né? Está lutando contra o mundo sozinha, deveria orgulhar-se por ser criadora do Dia das Mães. E ela, fecha aspas, e ela responde, abre aspas, Dia das Mães foi transformado num comércio sórdido. O senhor leu o que eu escrevi ao presidente Coolidge? Fecha aspas. E o rapaz, né, acenou com a cabeça. Tinha sido uma carta que foi publicada pelos jornais da época, né, que em certo tópico Ana Javes dizia: estou tentando de todas as maneiras ao meu alcance evitar que o Dia das Mães seja aviltado por certa classe de indivíduos e organizações que veem nele apenas um meio para ganhar dinheiro. Mudou alguma coisa, Feijão? Não, não mudou nada. E olha, eu acrescento uma coisa, porque eu deixei para comentar um pouco agora, no final da notícia que diz, eu até coloquei, vestuário, calçados e acessórios costuma representar a maior fatia, em torno de 6,6 bilhões. Só que, além da mãe, claro, vestuário, calçados e acessórios é para a mãe. Tem os presentes que é para empregada do lar também, né? Porque lá vai, são 2,33 bilhões no segmento de utilidades domésticas e eletrodomésticas, ou seja, estão dando presente não para a mãe, mas para a empregada da casa, né? E tem também móveis e eletrodomésticos, são também o mesmo valor. Então, a gente percebe que em torno de a metade dos presentes é para a mãe. Botar um pouquinho mais, 60%. Os outros 40% é para a empregada da casa, que todo mundo ainda acha que a mãe, por ser a mulher, tem toda a responsabilidade da casa e o homem não, né? Mas a respeito disso é interessante a gente dar uma analisada a respeito do termo mãe. Dentro da doutrina espírita tem um livro
do Chico Xavier, intitulado Mãe, é onde estava a história da Ana Jarvis, e tem também uma mensagem do Espírito Emmanuel que fala a respeito do louvor das mães, e é interessante a gente refletir a respeito não só do trabalho da mãe, mas, segundo Emmanuel, o lar é a célula ativa do organismo social e a mulher dentro dele é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do mundo. Por quê? O homem é o pensamento, a mulher é o ideal. O homem é a oficina, a mulher é o santuário. O homem realiza e a mulher inspira. Então, a gente percebe aqui aquilo que a doutrina espírita nos coloca, que são as funções. Porque, de acordo com o Livro dos Espíritos, o que acontece? Nós podemos encarnar tanto como homem como mulher, dependendo da nossa condição espiritual, mas, na minha visão, não sei se concorda comigo, o espírito da mulher, ele tem uma resistência muito maior à dor, ao sofrimento, tanto que consegue ser mãe, e nós homens não conseguimos ser pais, né? Nós homens temos a força, e a mulher tem uma força muito maior, que é a força do amor. Interessante essa colocação dos espíritos a respeito do papel da mãe, não é? Porque quando a gente lê no Livro dos Espíritos que a gente pode encarnar tanto quanto o homem quanto como a mulher, a gente que acha que cada sexo, os dois sexos são iguais. Mas não, tem características diferentes, né? Tu que tens uma esposa que é psicóloga, com certeza deve ter já conversado muito com ela a respeito aí das diferenças, tanto do homem quanto da mulher. Com certeza. Inclusive, a própria psicologia traz como exemplo, faz uma analogia, e ali ali tu trouxe, quer dizer, Emmanuel trouxe, né? Ele trouxe algumas citações interessantes que a própria psicologia faz uma referência, faz uma analogia, né, onde diz, né, o homem é o pensamento, a mulher é o ideal, o homem é a oficina, a mulher é o santuário, o homem realiza, a mulher inspira. Quando diz isso, a psicologia faz uma analogia aos talheres do homem e da mulher, né? Ela diz mais ou menos assim, que o homem é o garfo e a faca. É aquele que coloca o garfo e a faca, corta e separa, põe para os lados. E a mulher é a colher, é aquela que une, sabe? Então, é aquela que junta, aquela que agrega, digamos assim. E aí, quando nós falamos lá no Evangelho, no capítulo 14, Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, lá nos traz, né, que os laços sanguíneos, consanguíneos, como a gente diz, são criados pelo corpo, né, pela matéria, mas quer dizer, o corpo, a matéria vem da matéria, mas o espírito não vem do corpo, né? E nós espíritas ainda temos um hábito assim de dizer o meu espírito, né? Eu comentava esses dias lá no Allan Kardec, né? Que infelizmente a gente ainda não tem aquela certeza, né, de dizer eu sou o espírito que tem um corpo, né? A gente ainda fala. Então, na realidade, a formação do corpo é pelo corpo, mas o espírito já é antecedente, já vem antes e ele é imortal, né? Aquelas pessoas, aquela família que nós encarnamos, né? Sobretudo aqueles parentes mais próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, que nós já tivemos alguma ligação em vidas passadas. Na maioria das vezes, mas nem em todas, né? Muitas vezes nós temos ao nosso lado espíritos extremamente antipáticos, usando a mesma palavra, né? Espíritos que eram, digamos assim, nossos inimigos em vidas passadas, mas que vêm para que a gente possa realizar isso.
também acontece sejam estranhos, né? Espíritos estranhos, mas a gente precisa tudo isso para aprender, né? Ah, nós temos também duas espécies de família, né? Nós temos a família espiritual e a família pelos laços corporais. São duas famílias. Quem de Por nós já isso que a não... mulher, por ser, deixa eu só colocar um pouquinho, Não, como tu colocasse a analogia da colher, a mulher tem mais facilidade que o homem para trabalhar com esses dois tipos de família, né? exatamente. Então, assim, quando nós falamos em família espiritual e família corporal, né, nós vamos ver que isso tudo é necessário, né? Porque a primeira fortalece a nossa purificação, o nosso aprendizado, nós somos colocados um junto com o outro, e quando eu falo, agora eu estou falando, tá, Feijão? Muitas vezes a gente fala família é aquele grupo marido, mulher, filhos e coisa e tal, mas muitas vezes a nossa família espiritual não é só isso, muitas vezes nós temos pessoas que são muito mais afinizadas com outras e não pertencem do mesmo sangue, como a gente diz, né? E a família material ela é mais frágil, né? Ela é uma família que é bem mais frágil, né? E quando Jesus quis dizer, como eu disse, quem é minha mãe, quem é meus irmãos, né? Ele disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, olha só que frase maravilhosa lá de Jesus, que nos coloca, nós, irmãos, e quando nós estamos unidos dentro desse amor espiritual, né, que é o verdadeiro amor, nós estamos fazendo aquilo que o meu Pai, que Deus quer que a gente faça. Então, ali está o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Poderíamos colocar o nosso pai também, né, para não deixar de fora. Quer dizer, nessa família material, quando ele fala em pai, ele fala em Deus, é óbvio, né? Mas vamos colocar o pai material também, né, que é muito, muito importante. E como tu disse, né, nós podemos encarnar hoje como mulher e amanhã como homem. Hoje nós dois estamos como homem e na próxima vez podemos ser mulheres. Para que isso? Muito simples. Numa frase, para que a gente possa sentir o que é ser mãe e o que é ser pai. Essa diferença que eu dei nesta analogia, mas sentirmos na carne, que é assim que nós sentimos as dores, né? A gente sente a dor na carne, por isso que nós temos corpo. A gente tem corpo porque nós temos que sentir na carne. Quando a gente vê aquele filme lá de Jesus, quando eu vi pela primeira vez naquele filme que deu aquela polêmica toda e coisa e tal, que a gente vê aquele corpo dilacerado praticamente, né? Jesus assim, a gente imagina assim, não, mas espera um pouquinho, não existe corpo que resista aquilo. Para ver a grandeza de Jesus naquelas imagens fortes, que eram imagens, digamos, muito fortes, né? Que Jesus era um espírito tão grandioso que o corpo para ele era um acessório muito pequeno, que ele chegou a ser levado na cruz, crucificado, e ainda disse: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. A gente percebe em Jesus aí o controle que ele tinha, o espírito tinha sobre o corpo, e em Jesus fica bem claro, quando tu colocasse ali, os dois tipos de família. A material era a mãe e os irmãos, que não conseguiam compreender a missão dele, tanto que achavam que ele tinha perdido o juízo e foram buscá-lo para... Naquela época Exatamente. não tinha onde internar, mas para prender ele em casa. E a família espiritual, quem era? Eram os seus apóstolos que estavam sendo preparados para fazer o trabalho que eles tinham que fazer. Mas não puxou uma brasinha para o nosso assado. A gente fala muito das mães, da missão da maternidade. Claro que, como a gente nasce tanto como homem, tanto como mulher,
têm a mesma finalidade, ou seja, fazer a nossa evolução, ajudar o mundo a crescer, direitos iguais, deveres também, mas funções um pouco diferentes. E Allan Kardec questiona, né, os espíritos, no livro dos Espíritos, a respeito da missão da paternidade. E a resposta é, sem contestação possível, é uma verdadeira missão. Isso nos enche de orgulho, porque a gente sempre diz que a mãe dá a luz e o pai fica só olhando lá de fora. Mas o homem também tem a sua missão. E dizem os espíritos que constitui um grandíssimo dever, que empenha mais do que pensa o homem sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que esses se dirijam na senda do bem, e é facilitado ao pai a tarefa a partir do momento que o filho chega frágil, pequeno, com o véu de esquecimento. Então a gente consegue moldar os filhos para o caminho do bem. E fala um pouquinho a respeito também da missão da mulher. A missão da mulher é o quê? Já que ela é o amor encarnado, a missão dela é mais difícil do que a do homem. É o quê? Fazer, através do amor, com que os filhos cresçam, floresçam e frutifiquem, né? É uma missão difícil e espinhosa, né, Chico? Verdade. E também quando a gente fala, né, em homem e mulher, que nós estamos falando, e como eu disse ainda, a gente pensa muito como matéria e não como espírito que somos, né? Kardec também perguntou, né, se os espíritos têm sexo, que é uma curiosidade de muitas pessoas, né? Porque se nós formos ver psicografias, lá tem o homem e a mulher, o espírito homem e mulher, só que não no lado sexual. Tem porque traz aquela carga energética, né, que trouxe, porque ele não tem sexo, pois o sexo, resposta, depende da organização. Há entre eles amor e simpatia. Né? Olha só, existe amor e simpatia. Nós aqui falando muito em sexo, ainda muito sexo carnal, né? E o espírito não tem isso. O espírito tem amor. Né? Depois tem uma outra pergunta. Em nova existência, pode o espírito que animou um corpo de homem animar um corpo de uma mulher? Aquilo que eu falei antes, né? Com certeza, né? Lá ele diz de certo, né? Com certeza, para que nós possamos sentir esses dois lados e necessitamos, para o nosso progresso ser total, para que a gente possa progredir, eu tenho que ter os dois. E aí eu quero rapidamente dar um depoimento. Eu fiquei viúvo com 41 anos, com uma filha de 8 e um filho de 12 anos. Tá? E eu achei, porque eu sempre fui um pai muito participativo, eu sempre dei banho nos meus filhos, eu fazia isso, trocava fralda, a minha esposa viajava, eu cuidava deles, não tinha problema nenhum. E eu não consegui, eu tive que buscar ajuda na época de psicólogos e coisa e tal, e na doutrina espírita, para que eu pudesse ter essa relação com eles, que eu não consegui substituir o que a mãe dá. Então, quando nós vivemos num corpo de mulher, nós temos, recebemos, claro que não lembramos que fomos homens, né? Não vamos entrar nisso, né? Mas nós vamos aprendendo, e aí, como espírito, nós vamos juntando tudo isso e nós vamos botando na nossa evolução. E aí, assim, para não alongar muito, né? E eu gosto que as pessoas procurem, tá, Feijão? Acho que isso que é o legal. Eu falei da pergunta 200, falei na 201, mas tem também, né, a pergunta 201, quando errante que prefere o espírito encarnar no corpo de homem ou de mulher? O que as pessoas pensam disso? Eu não vou dar essa resposta propositalmente, eu vou querer que as pessoas pensem um pouco. E eu acho que aquilo que a gente falou, né, já tem uma certa... Mas procurem no Livro dos Espíritos.
Quem não tem o livro, entre lá na internet, Livro dos Espíritos, lá vai ter pergunta 202, né? Então, assim, lá vai ter. Depois nós temos, pode-se considerar como missão a paternidade. Tu falou há pouco sobre paternidade. É uma missão também, como a maternidade. É uma missão que tem o homem responsável. Não pensa ele que é só... que como pensa muito matéria, quando separa, não, agora eu pago pensão alimentícia e a mulher tem que dar toda a criação lá para o filho. Não, aí eu estou sendo muito materialista. Não, e a doutrina espírita traz todas essas explicações. Na 890, será que em virtude do amor materno, um sentimento instintivo comum ao homem e aos animais, olha só, e ali vai dar uma explicação, vou dar bem rapidinho, não. Os animais têm instinto, nós temos amor. O animal, quando o seu filhote, a sua cria, está em condições de ver, vai viver sozinho, né? E nós não, e nós vivemos sempre, e a cada encarnação, quanto mais amor que a gente consegue fazer crescer nessa encarnação, mais se torna. E aí tem a pergunta 208, nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desse? Será, né, que nós não temos influência? Não vou ler a resposta, mas é óbvio que nós temos, e nós temos influência, obrigação e missão de orientar aquele espírito que foi confiado a nós, né, para que ele siga um caminho. Que caminho é esse? O caminho do amor, né? Que é o que Jesus nos trouxe. E a igualdade lá dos direitos e do homem e da mulher, hein, Feijão? Fala um pouquinho aí para nós aí. Já que tu falou antes lá sobre aqueles presentes, né? Que é o presente. Não, agora tu vai aqui, ó, vou te dar uma batedeira para aquele bolo ficar melhor, né? Quer dizer... a respeito da igualdade dos direitos, claro que é uma consequência natural. A partir do momento que a gente consegue reencarnar tanto como homem como mulher, é claro que nós temos os direitos e deveres. Eu comentei lá a respeito das funções, né? Que a função da mulher é especial porque ela dá as primeiras noções de vida para o filho. Carrega o filho no ventre, depois amamenta ele, coloca ele no mundo, encaminha para a vida e está sempre junto com ele ali, procurando auxiliar. Nós, homens, muitas vezes pensamos, não deu certo, vou pagar uma pensão alimentícia para a mulher, e hoje em dia eu estava lendo uma história interessante, um juiz estava por decidir se o cara tem que dar pensão alimentícia para o cachorro também. Agora, nós estamos tendo aí mais gente chegando com direito. E uma coisa interessante, Chico, já que nós dois somos gaúchos, o Chico mais do que eu já estou há mais tempo em Santa Catarina do que eu morei no Rio Grande do Sul, então eu sou mais Catarina. Essa pergunta do homem reencarnar tanto como homem, tanto como mulher, para nós gaúchos é uma dificuldade de aceitar muito grande, porque normalmente o gaúcho ele é alguém que é bastante possessivo. Vamos dizer esse termo assim, né? Possessivo, para não dizer que ele é um espírito, é um diamante bruto, fazendo a comparação. E a mulher é aquele diamante lapidado. E tem uma colocação interessante a respeito da mulher, olha, lá em 1858, para vocês verem como havia espíritos já mais evoluídos do que nós, já começando a nos trazer uma visão diferente da mulher. Porque naquela época a mulher tinha quase nada de direito, não podia votar, poucas podiam trabalhar, estudar não era para muitos. E na Revista Espírita, de dezembro de 1858, um espírito que não quis dar seu nome, ou seja, se manteve no anonimato, ele disse uma coisa bastante interessante a respeito da mulher. Sendo delineada mais graciosamente do que o homem, a mulher denota naturalmente uma alma mais delicada. É assim que, nos meios semelhantes, em todos os mundos, a mãe será mais bonita do que o pai.
Isso aí É verdade. dá para dizer que é um tapa na nossa orelha, né? Mas é verdade, né? Porque, aí vem a explicação, porquanto é ela que a criança vê primeiro. É para o semblante angelical de uma jovem mulher que a criança volta incessantemente o olhar. E é para a mãe que a criança enxuga a lágrima e fixa o olhar ainda fraco e incerto. A criança tem, pois, a intuição natural do belo. Por isso que as mulheres são mais belas, né? Infelizmente, muitas vezes, o que acontece? A gente confunde a beleza, a alma delicada de uma mulher, e como muitas vezes as pessoas veem, como simplesmente um corpinho bonito para fazer sexo e não compreende que ali tem um espírito extremamente elevado que é capaz dos mais belos gestos de grandeza em favor dos filhos. Chico, acho que essa seria a nossa homenagem para o Dia das Mulheres, né? Para o Dia das Mães, principalmente. É isso Para aí. todas as mães, espero que tenham recebido o presente, espero que a Maria tenha recebido coisas do vestuário, roupas e não eletrodomésticos para a empregada da casa, né? Porque a mulher é bem mais do que isso. Então, Bah, Feijão, vou ter que devolver lá na loja e trocar o presente que eu comprei também. não, mas fala o seguinte, conversa com elas, olha, ano que vem eu redimo, né? Não, é Eu, como ela faz, ela fez aniversário ontem, né, sábado, então eu vou dizer que é pelo aniversário e pelo no Dia das aniversário, tá Mães eu certo. compro outro No amanhã, Dia das Mães, segunda-feira. certo. Não, brincadeira, tá? Brincadeira, nada disso, tá? Mas assim, ó, Tá. é uma pequena homenagem que se fez, tá? E eu acho que é importante que a gente tenha a consciência que mãe é todos os dias. E tem um comercial agora no ar, eu quero encerrar a minha participação, que eu achei muito interessante, que é um comercial de um julgamento de uma mãe, que só tem mulheres na sala lá desse julgamento, e a promotora, né, que está acusação, diz, essa mulher merece, ela não deu de mamar, dá a entender que é no peito, né? Que ela não Uhum. fez isso, que ela deu tela de. Daí aparece uma criança, ela merece, eu não me lembro bem o que, merece carinho, não sei o quê, e a criança diz, ela merece. Né? Então, assim, ó, a defesa vem dessa que tu leu aqui agora, né? A criança em defesa dessa mãe. E quem de nós, né? Eu sempre digo assim, mas existem mães ausentes. Existe. Então, se nós sabemos que a mãe é ausente, façamos-nos nós, filhos, presentes, para que ela saiba que ela também tem condições de ser presente, quer dizer, vamos dar pelo nosso celular. Um abraço para todas as mães. Obrigado, Chico. Até o próximo Papo Espírita. E olha, um bom presente que nós podemos ainda dar para as nossas mães é procurar ajudá-las em tudo que nós pudermos, não só no financeiro, mas dar amor, dar carinho, ajudá-las também nas tarefas domésticas. A todas as mães, parabéns pelo seu dia. Eu sou um cara privilegiado, eu tenho várias mães, além da minha mãe natural, eu tenho outras que eu também chamo de mãe. A todas elas, um beijo no coração. E vamos encerrar com a oração, pedindo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, o grande arquiteto do universo, que abençoe a todas as mães e que nossa oração chegue a todas elas. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal,
e até o próximo Papo Espírita. Um beijo no coração e até lá, então. Feito, então?